Olá, tudo bem com você? Essa é a aula de número 4 do nosso curso de Relações, onde vamos falar sobre produto cartesiano. Sejam A e B dois conjuntos não vazios. Denominamos produto cartesiano de A por B a seguinte notação: AXB. É dessa forma que a gente chama produto cartesiano. Afinal, o que é um produto cartesiano? O produto cartesiano é o conjunto de A por B cujos elementos são todos pares ordenados x e y. Então, a gente vai escrever aqui x e y, onde o primeiro elemento sempre pertence a A e o segundo elemento sempre pertence a B, ou seja, o x sempre o A e o y sempre o B, tal que x pertence a A e y pertence a B. Essa é a definição de produto cartesiano. Tá? Como que a gente lê isso, essa notação? A notação é simples, é A, a gente vai fazer um x e colocar a letra B. Isso é um produto cartesiano. Como que a gente lê? A gente lê A cartesiano B. Ou então a gente pode ler produto cartesiano de A por B. Né? Então eu costumo falar A cartesiano B. Ok? Agora, se tem um caso um caso diferenciado. Se o A ou o B for um conjunto vazio, a gente define o produto cartesiano de A por B como sendo um conjunto vazio. Então, por exemplo, se eu tiver A produto cartesiano pelo produto vazio, por conjunto vazio, isso daqui vai ser igual ao próprio conjunto vazio. Ok? Se eu tiver esse caso aqui, ó, conjunto vazio cartesiano B, isso daqui vai ser igual conjunto vazio. Ou então, conjunto vazio cartesiano conjunto vazio vai ser igual ao próprio conjunto vazio. Então, A cartesiano vazio igual a vazio. Vazio cartesiano B igual a vazio. Vazio cartesiano vazio igual a vazio. Ok? Agora vamos ver alguns exemplos para a gente entender como que isso funciona de forma bem prática. Então, qual que é o A cartesiano B? A gente tem aqui o A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3. Temos aqui o conjunto B, formado pelos elementos 1 e 2. Qual que é o produto cartesiano de A por B? Muito simples, a gente vai fazer o primeiro elemento aqui, vezes o segundo, vezes o primeiro desse conjunto, vezes o segundo, vezes o terceiro, assim por diante. Terminado, a gente pula para o segundo. Ok? Então, como que vai ficar isso daqui? Vai ficar assim. Primeiro a gente abre chaves, ok? Dentro de chaves a gente vai colocar os pares ordenados. Qual que é o primeiro par ordenado? 1 e 1. Certo? Qual que é o segundo par ordenado? 1 e 2. Qual que é o terceiro par ordenado? Agora a gente pula para esse cara aqui. 2 e 1. Qual que é o próximo? 2 e 2. Ok? Vamos na linha de baixo. Qual que é o próximo? 3. Então vai ficar 3 e 1. Próximo, 3 e 2. Tudo dentro de parênteses. Depois a gente vai fechar as chaves para finalizar esse produto. Próximo produto cartesiano, que é B cartesiano A. Para quem não entendeu como que a gente chega a esse resultado, é muito simples. A gente pega aqui o primeiro, nesse caso aqui, A cartesiano B, faz o 1 vezes o 1 aqui. Então, é esse par ordenado. Depois a gente faz esse mesmo 1 vezes o segundo. Então, vai ficar 1 e 2. Depois a gente pula para o próximo. Faz esse daqui vezes o primeiro. Esse daqui vezes o segundo. E depois com 3. A gente vem aqui, faz o primeiro, o segundo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui inverteu, é o B pelo A. Então, nesse segundo exemplo, é o contrário.
Então a gente, nesse segundo exemplo aqui, B pelo A, como que a gente fez isso? Como que a gente chegou a 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3? Como que a gente chegou a esses pares ordenados? A gente fez esse elemento aqui vezes esse primeiro. Depois esse mesmo elemento aqui vezes o segundo. Esse mesmo elemento aqui vezes o terceiro. Então ficou como? 1, 1, 1, 2, 1, 3. E agora a gente pegou esse daqui e fez a mesma coisa, vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o terceiro, e chegamos a esses pares ordenados aqui, ok? Graficamente falando, caso a gente queira desenhar isso, como que vai ficar o desenho? Bom, nesse caso a gente vai colocar os pares ordenados, os pontos. Então, o ponto 1, 1, 1, que é esse ponto aqui. Vou voltar aqui para a gente ver quais eram os pares ordenados, né? Então deixa eu só voltar esses rabiscos aqui. Pronto, assim fica um pouco melhor da gente enxergar. Então o primeiro par ordenado aqui, o 1, então vamos fazer, ele vai estar mais ou menos aqui. Então vai ser esse ponto aqui. Ponto 1, 2, então vai ser o ponto x2, ou melhor, o x1 e o y2. Então vai ser esse ponto aqui. Ok? Vou desenhar de uma outra forma que aí fica melhor da gente entender. Então vai ficar aqui o ponto 1, 1. Esse daqui é o ponto 1, 1. Ok? Aqui a gente vai ter o ponto 1 e 2, né? Depois a gente vai ter o ponto aqui, esse ponto aqui que é 2 e 1. E depois o ponto aqui 2 e 2. Ok? Depois a gente vai ter o ponto aqui 3 e 1, que vai estar mais ou menos aqui. E o 3 e 2, que vai estar mais ou menos aqui. Então se a gente for colocar só os pontos, vai ficar como isso daqui? Vai ficar assim. O ponto 1 e 1, o ponto 1 e 2, o ponto 2 e 1, o ponto 2 e 2. O ponto 3 e 1 e o ponto 3 e 2. Tá? Agora, graficamente, esse daqui vai ficar como? 1 e 1, que vai estar aqui. 1 e 2, 1 e 3. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. Ok? Se a gente quiser colocar aqui, a gente pode colocar quais são os pontos. 3 e, ou melhor, 3 e 3 não. 2 e 3, 2 e 2, 2 e 1. Isso daqui é facultativo. Aqui 1 e 3, 1 e 2, 1 e 1. Ok? Vamos ver um exemplo seguinte. Para ver como é que vai ficar. Esse exemplo aqui, esse é o mais interessante. Conjunto A é formado pelos elementos 2 e 3. Como que fica o resultado de A vezes A? E aí? Como que vai ficar esse resultado? Bom, o conjunto A, cartesiano A, também é a mesma coisa que a gente falar A ao quadrado. Entendeu? Então, isso daqui vai ser como? Isso daqui é igual a esse conjunto aqui. 2, 2, 2, 3, e depois o contrário. A gente vai fazer 3, 2, 3, 2. Opa! 3, 3. Então a gente fecha chaves aqui. Ok? Por quê? Isso daqui é a mesma coisa que a gente fazer A vezes A. É como se eu tivesse um outro conjunto aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Tivesse um outro conjunto aqui, formado pelos elementos 2 e 3. E aí eu fizesse esse com esse, e depois eu fizesse esse daqui com esses dois. Ok? Então eu cheguei a esse resultado aqui. Vai ficar 2, 2, 2, 3. 2, 2, 2, 3. Depois 3, 2, 3, 3. Então esse é o resultado de A vezes o A. Vamos ao próximo. O próximo é um pouquinho mais complicado. Que ele tem
aqui, né? Então o A é o seguinte, o A é x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor que 3, e o B é igual a 2, né? Então como que a gente vai escrever esse produto? A gente vai escrever isso assim, isso daqui vai ser igual a x, vou colocar dentro de parênteses, x e 2, tal que o x pertence a conjunto A. Por que isso? O seguinte, se a gente colocar aqui graficamente falando, quem que é esse x aqui? Esse tal de x. Esse x vai ser uma reta, vai ser essa reta aqui, que começa no 1 e vai até menor que 3. Então vai ser isso daqui. Ele começa aqui mais ou menos no 1, né? Não está muito reto isso, mas acho que dá para entender. Começa aqui no 1 e se estende até o 3. Então ele vai mais ou menos até aqui, ó, até esse ponto aqui. E aqui ele é uma bolinha aberta, porque ele não está no 3. Então esse x é toda essa reta aqui, né? Essa reta aqui no caso, que eu estou só traçando. Então essa reta aqui é o x, é desse x que a gente está falando aqui. E quem é o y? O y é o 2, que é o b, que é esse cara. Então o y é esse próprio ponto aqui. Então o produto cartesiano desse caso, né, que é A cartesiano B, é essa reta aqui, essa própria reta. Então é esse ponto, essa reta toda aqui e a bolinha vazia. Ou seja, é a própria representação gráfica, que dá como resultado o conjunto de todos os pontos desse segmento que é paralelo ao eixo x dessa figura aqui, tá? Então todos os números que estão aqui, ó, eles são pertencentes ao conjunto dos números reais. É por isso que não tem como a gente representar isso daqui através de pares ordenados. A gente só vai conseguir representar isso daqui graficamente. Tudo bem? Então isso daqui é um caso que a gente consegue representar apenas graficamente. A gente não consegue escrever isso utilizando pares ordenados. Tá? O próximo caso é a mesma coisa. A gente vai ter aqui, ó, quem que é o A? X pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. E o B, que é x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Então, esse caso aqui é parecido com o caso anterior, porém, isso daqui não é uma reta, não é um segmento. Isso daqui vai ser um retângulo, né? Então qual que é o produto nesse caso? O produto vai ser x e y pertence ao conjunto dos números reais ao quadrado, né? A gente vai trabalhar agora no plano, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3, né? E o x, o E1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Então aqui a gente tem o resultado. Opa, desculpa, aqui não é x, aqui é y. Então teve só um errinho aí, pedindo desculpas. Então aqui vai ser o y, ok? Então aqui vai ser o 1, vai ser o x vai ser de 1 a 3 e o y vai ser de 1 a 5. Então, graficamente falando, como que a gente vai representar o produto cartesiano, nesse caso aqui, ó, de A vezes B? Quem que vai ser esse produto? Vamos ver aqui. Então, o produto vai ser aqui do 1
até o 3, que é o x, que é esse segmento aqui, tá ok? Do 1 até o 3, então vai ser todo esse espaço aqui, do 1 ao 3, e o y vai ser do 1 até o 5, então vai ser do 1 até o 5, vai ser todo esse cara aqui. Desculpa aí pelo erro, né? Tá meio torto, mas vai ser esse retângulo aqui, ó. Vai ser esse retângulo, ok? Deixa eu colocar um retângulo melhor aqui, que aí fica melhor da gente entender. Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Vai ser esse camarada aqui, ó. Esse daqui vai ser o produto cartesiano de A e B, ok? Esse caso aqui vai ser o contrário, porque você tem que o x ele é menor ou igual a 5. E como que a gente vai representar isso graficamente? Vai representar assim, aqui, ó. X é menor ou igual a 5 e o y é menor ou igual a 3, que é esse caso aqui. Então aqui a gente representa através de um retângulo, né? Esse retângulo mostra aqui que o y ele é menor ou igual a 5 e esse mesmo y ele é menor ou igual a 1, certo? Opa, tá errado aqui. Ele é maior, vou escrever isso de uma outra forma. Então ele vai, o y é 1 menor ou igual a 5, ok? E o x ele vai de 1 menor ou igual a 3. E nesse caso aqui, ele vai ser, o y vai de 1 a 3 e o x vai de 1 até 5. Ok? Então esse é um caso que a gente consegue representar através de um retângulo. A gente está trabalhando agora no R2, no conjunto dos números reais ao quadrado. Ok? Então esse é um outro exemplo aí de como a gente representa o produto cartesiano. Para finalizar, eu vou falar sobre algumas observações, tá? Então, se o A for diferente do B, então o produto cartesiano de A por B é diferente do produto cartesiano de B por A. Então, você tem um produto lá, B, A, ele vai ser diferente de A, produto B, somente se o A for diferente de B. Se o A for igual a B, então isso daqui equivale a dizer que A, produto A cartesiano B, é igual a B cartesiano A. Então, isso daqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Vou deixar anotado aqui. Isso daqui só vai ser uma igualdade, isso daqui só vai ser uma igualdade A cartesiano B, B cartesiano A, somente quando o A for igual a B. Se o A for diferente do B, o B cartesiano A ele vai ser diferente de A cartesiano B. Próximo. Se A e B são finitos, ou seja, os dois devem ser conjuntos finitos, são conjuntos que têm fim. Então, M e N, sendo os elementos respectivamente de A e B, então o A cartesiano B é um conjunto finito. Então, se você tem um A que é finito e um B que é finito, então o A cartesiano B vai ser finito, ok? Agora, se A ou o B, se algum dos dois, tá? Se um ou o outro for infinito e não for conjunto vazio, então o A cartesiano B é um conjunto infinito, tá? Então isso daqui quer dizer o seguinte, lembra lá nos exemplos anteriores que nós tínhamos conjuntos infinitos, a gente trabalhava
no conjunto dos números reais, então a gente não conseguia representar isso através de pares ordenados, a gente precisava representar isso através de uma reta, através de um segmento ou através de um retângulo, tá? Ou às vezes até pelo próprio conjunto dos números reais. Então, se ou A ou B for infinito e nenhum dos outros dois, né, for conjunto vazio, então o A cartesiano B ele é um conjunto infinito. Então, por exemplo, se o A for vamos voltar ao exemplo anterior aqui. Esse exemplo mostra bem essa situação, que é esse exemplo aqui, ó, do segmento. A gente tem que o A é esse conjunto aqui. Isso daqui é um conjunto infinito. Aqui dentro você tem infinitos números. Você tem infinitos números dentro desse segmento. Se você pegar todos os números aqui, são infinitos dentro desse segmento. E você tem um conjunto finito, que é o 2, que é esse ponto aqui, ó, o 2. Então, o produto cartesiano de um conjunto finito e um conjunto infinito vai ser um conjunto infinito. Tá, ok? Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Falei sobre produto cartesiano, tá? Uma parte muito importante aí, que em breve a gente vai entrar em funções. Então, eu espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.